Olá, pessoal! Retomando aqui, depois da nossa paradinha para o intervalo, né? Como a gente tinha combinado, então, a gente vai agora para o grupo 4, que é a Jennifer e a Aline Cordeiro, que vão começar a discutir a segunda parte hoje, e a gente vai terminar a segunda parte na semana que vem, certo? Então, meninas, é artes visuais e dança, né? Fiquem à vontade. Então, boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre as artes visuais, né? O meu capítulo foi esse. Ele começa falando sobre as artes visuais tradicionais, que são as mais comuns que a gente encontra na escola. Encontra na escola entre aspas, né? Mas é o que a gente mais escuta falar, que é a pintura, a escultura, o desenho, né? Gravura, arquitetura, artefato também faz parte das artes visuais, e o desenho industrial. As artes visuais mais modernas hoje, elas são a fotografia, a arte gráfica, o cinema, a televisão, vídeo, computação, e a performance, que o professor até já estudou bastante com a gente sobre. E eu achei bem interessante, porque muitas dessas artes, às vezes a gente escuta falar e tudo, mas não liga direto com a arte visual e com a escola, que o PCN está trazendo para a gente. Ele está falando também que quando a gente trabalha a arte visual com o aluno, a gente permite que ele consiga se expressar de várias maneiras diferentes. Ele desenvolve uma certa sensibilidade e até afetividade, um conceito e a crítica. Então, ele passa a ter uma crítica maior sobre o que ele está vendo, o que ele está sentindo, e como ele está se envolvendo, ou as pessoas à sua volta, com o cotidiano, né? O que acontece em sala ou dentro de casa. Enfim, é uma forma de a gente tá abrindo mais o olhar para ele, a sensibilidade dele, para o nosso dia a dia. Aí está falando também que a escola ela deve desenvolver no aluno, e essa parte achei assim, bem importante também, a produção artística pessoal e grupal, né? Que é aquilo que a gente falou, não só pegar uma arte e falar assim, olha, você tem que fazer igual tá aqui, reproduzir. Não, é a partir do ponto de vista do aluno. O que ele percebeu daquela arte? Ele gostou, ele não gostou? E também eu acho que a gente acaba se prendendo muito a questão assim positiva, né? Então, o aluno ele só tem que fazer aquilo que deixa a gente feliz. Então, um desenho todo colorido, lindo, maravilhoso. Quando, na verdade, não é. Ele pode... Tem crianças que, às vezes, está passando por um momento ali difícil, sei lá, e ele traz um desenho do que ele está vivendo, né? E também é aceitável. Então, achei bem interessante essa parte da questão de sensibilidade do aluno. A gente trabalha a sensibilidade do aluno, a afetividade, o conceito e a crítica. Mais pra frente, o capítulo vem falando também sobre como que a gente pode estar trabalhando a arte visual dentro da sala de aula. Que até o professor falou que ele tinha, a aula que ele tinha era muito desenho, e eu também tive, né, na época que eu estava no ensino médio, no ensino fundamental, eu lembro que 99% das aulas era, assim, desenho, e eu não lembro de ter, eu falo 99% porque às vezes eu posso ter tido uma aula diferente, mas eu não lembro. Mas, assim, pintura mesmo, desenho e pintura. Eu não lembro de ter tido uma aula com música, por exemplo, ou uma escultura, o professor falando sobre fotografia, arquitetura, né? E eu tenho 24 anos, tipo, não tem tanto tempo que eu saí, assim, da escola fundamental nem do médio. E aí aqui o capítulo, ele vem falando sobre, assim, a gente pode trabalhar o desenho também, como a pintura, a colagem, a escultura, a gravura, a modelagem, a instalação. Essa instalação eu não sabia o que era, aí eu fui dar uma pesquisada, né? Eu achei muito legal, porque, assim, o que eu coloquei aqui, ó, é uma manifestação artística contemporânea.
Então, mais ou menos eu vi algumas imagens, tudo, para resumir, é como se fosse os artistas, eles pegam objetos, né, o que eles querem usar, e eles montam um cenário ou montam uma forma artística contemporânea num local para expressar alguma informação ou algum sentimento. É uma arte que ele pode ser montado e desmontado em qualquer lugar. Então, às vezes, tem uns filmes que a gente vê americano que tem aqueles... esqueci o nome, professor. É que, tipo assim, todo mundo combina de dançar. Aí faz uma dança. Isso. E é uma forma de performance também, né? Uhum. Então, eles querem passar uma mensagem e essa instalação seria mais ou menos isso, só que não envolvendo apenas a música, mas vários objetos diferentes. E eu achei bem legal essa forma de instalação aqui. A instalação, também... para vocês entenderem melhor, a Jennifer está trazendo para vocês, tá ok, tá, Jennifer? Mas assim, só para clarear para todo mundo. Tá? A instalação, você monta, tá? Então, por exemplo, você vai dentro de um cômodo organizar a exposição de arte misturado com algum tipo de vivência. Então, você experimenta a arte quando você passa por aquele espaço, por essa instalação que a gente fala. O Museu da Língua Portuguesa, quem chegou aí antes do incêndio? Ninguém? Eu cheguei, professora, aí com a minha escola. Então, Natália, o Museu da Língua Portuguesa ele era todo em instalação. Você ia passando pelos espaços e ia conhecendo, era por andar, né? E você ia conhecendo as propostas, né? De interação junto com o grupo, com a turma, mas você meio que ia caminhando e vivendo aquilo. Então tem hora que tem projeção, tem hora que tem uma animação, tem hora que tem performance, como a Jennifer falou, né? Não é só uma exposição, porque a exposição ela é parada, você vai lá e observa. A instalação não, você interage com ela, tá? Não sei se deu para entender. Sim, sim. Tá. Ô, Jenny, só para complementar, uma coisa que eu vi lá no Louvre e que é muito legal é o mosaico. O mosaico é uma arte muito antiga, sabe? Lá no Louvre, eles removeram o chão de um lugar lá em Atenas, se eu não me engano, e trouxeram para o museu. E que era todo feito em mosaico. Nossa, que legal. Esses dias atrás eu estava vendo também uma matéria de... Parece que era o chão de Pompeia, que eles encontraram no fundo do mar, e esse chão também era feito com mosaico. Então, a gente faz o mosaico na escola e a gente não tem noção da potência criativa que o mosaico era. Coloca depois na internet mosaico, só colocar mosaico aparece? Sim, sim. Mas é legal pôr assim, mosaico arte, porque daí você consegue uma busca mais exata, né? Mas desculpa, Jennifer, eu te atrapalhei aí. Pode ir. Imagina, pode falar, professor. Então, eu achei muito legal, muito interessante a gente ter esse olhar da visão artística também, direto para a escola, porque de tudo isso aqui que eu falei, escultura, colagem, gravura, modelagem, instalação, a maioria das vezes, quando a gente pensa em arte na escola, a gente pensa em desenho, né? E acaba esquecendo dessas outras modalidades, né? Uhum. E aí o capítulo também está trazendo para a gente construção de formas plásticas, achei bem interessante. A observação pessoal dos alunos e suas correlações. Aqui eu achei muito legal, porque os alunos, eles convivem uns com os outros por um tempo muito grande. Uhum. E por que a gente não pode usar isso na nossa aula, né? Então, se for olhar ali o dia, eles já ficam a maior parte do dia
com o professor também, né, mas com os seus colegas. E se for colocar no ano, a maior parte do ano deles, eles estão com os colegas também. Então, assim, a gente pode estar trabalhando a arte pessoal e grupal também. O que você observou daquele teu colega, né? O que você acha que pode transmitir através do teu colega e assim por diante. E também está falando de que a gente deve considerar os elementos básicos da linguagem visual. Sempre quando a gente for falar da linguagem visual em sala de aula. Então, por exemplo, falar um pouco sobre o ponto, a linha, o que é plano, a cor, a luz, o movimento, né, o ritmo. Uhum. Porque isso acaba dando para eles, desenvolvendo no aluno, uma visão mais ampla do que é a linguagem artística, né? Uhum. Eu só vou dar uma breve opinião. Assim, o que também é importante deixar claro é que trabalhar a arte visual não é só também a gente priorizar as técnicas artísticas, e sim explorar os diversos aspectos que envolve ela. Uhum. Desde a sua interpretação, a sua análise, as suas formas, enfim, tudo que a arte traz junto, né? Uhum. Isso. Aí no subtítulo fala assim, ó, a arte visual com o objetivo de apreciação significativa. Aqui ele está falando que a gente tem que ter uma aula, sair um pouco do simples, né? Uhum. E dar espaço para o aluno ter a liberdade dele, né? Então, assim, como que eu posso ajudar o meu aluno a se desenvolver nessa área? Eu posso começar mantendo uma sala um pouco mais chamativa, não só com cores ou com a própria obra deles, mas eu posso colocar pinturas, molduras, eu posso colocar obras de alguns artistas e explicar o porquê, né? Eu posso explicar como que aquela obra, para dar uma base para eles, não assim prender eles têm que ser desse jeito, desenha desse jeito, e acabou. Não, dá uma base. Então, assim, ó, esse pintor, a vida dele era assim, a gente pode começar estudando sobre a vida dele também. Quando ele fez essa obra, ele estava querendo, na minha visão, ele queria dizer isso, isso e isso. E sempre colocar para o aluno que eu tenho uma opinião e ele pode ter outra. Uhum. Né? Que não existe muita possibilidade de leitura, né? Isso. Porque, assim, o aluno, eu percebo muito que o aluno, ele tem o professor como uma base. E se o professor falar que está errado, ele não vai contestar. Uhum. E, às vezes, o professor está errado mesmo, e ele não vai contestar. Uhum. Entendeu? E eu acho legal dar essa opção, falar assim, não, ó, você pode ter uma segunda opinião. E se você acha que o professor está errado, vamos sentar e conversar sobre isso. Né? E, às vezes, o aluno tem uma visão totalmente diferente, não vai aceitar o que você está falando, mas tudo bem também. Né, na linguagem, na arte visual, tudo bem. Manter uma aula que envolva diferentes culturas, eu coloquei aqui também, que o capítulo está falando, às vezes a gente se prende muito a uma coisa mais clássica, ou se prende, eu acho que isso é muito comum, da gente se prender àquilo que é confortável para a gente, né, então, por exemplo, eu não gosto é o que eu falei, a gente quer ver muito da pintura do aluno, ou da moldura da foto, da fotografia, da arte dele em si, uma coisa linda, maravilhosa. Quando, na verdade, se a gente determina isso para a sala, você só tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que te faz bem, a gente já está limitando ele, né? E por muitas vezes o aluno ele só vai conseguir se expressar na sua aula de arte, seja de português, matemática, mas ele vai conseguir se expressar na sua aula. Então, é importante que nós, como futuros professores, né, tenhamos essa visão de que o aluno ele tem que se sentir livre, ainda mais numa aula de arte, né. Incentivar os alunos a expressar o que sente, sempre sobre a obra do colega de forma que não seja pejorativa. Então, assim, cada um tem a sua opinião, né? Você pode não gostar da obra do teu aluno, do teu colega, a gente pode conversar com os alunos, mas é importante que haja respeito,
Porque isso pode acabar se tornando uma coisa, pode acabar se tornando libertinagem, né? Que é aquela liberdade sem controle. Então, a gente pode dar aquela aula e falar, não, é tudo oba-oba, o aluno pode falar o que ele pensa, mas não é bem assim. Nós temos que ensinar para o aluno, mostrar para o aluno que ele tem a opinião dele, cada obra tem um significado, cada um tem uma visão única para aquilo, só que sempre a gente tem que ter respeito, porque ainda mais quando a gente lida com criança, né, que é muito sincera. Ele vai olhar para o trabalho do aluno, do colega, e vai falar, nossa, ficou feio, ridículo. E se a gente já implementar essa questão do respeito, e eles, como eles têm o adulto por base, ele vê que a gente tem a questão do respeito também, provavelmente ele pode ser que não goste, mas ele vai falar alguma coisa, um ponto positivo que ele viu do projeto do colega, do trabalho do colega, ou ele não vai falar nada, né? Eu achei bem importante isso. As artes visuais como produto cultural e histórico, que entra no que a Bia e a Naila estavam falando também. Então, assim, a gente tem que puxar toda... Não é, assim, dar uma aula histórica, chata, falar como que realmente aconteceu, mas a gente tem que saber mesclar um pouco de tudo, para não ficar uma aula muito maçante, né? Mas também colocar uma base histórica para o aluno, para ele saber de onde que surgiu aquilo. Então, por exemplo, eu posso falar para ele eu posso dar uma aula para os meus alunos sobre arte visual e ter como base a tinta. Mas, assim, quantos tipos de tinta existem? Eu tenho tinta a óleo, tenho tinta guache, e a maioria das crianças conhecem apenas a tinta guache, né? O papel, eu tenho o papel A4, eu tenho papel almaço, tenho papel folha de sulfite, quais tipos de folha existem? Então, assim, eu posso falar ter uma aula e falar de um material, um único material, só que esse material, ele tem diversas formas, né? Ele tem vários tipos. Então, assim, a aula acaba que... A aula hoje vai ser sobre papel, então é só sobre papel, mas eu posso tornar uma aula muito divertida e interessante para eles. Então, assim, a parte que eu li fala sobre isso, e agora eu vou falar um pouco mais sobre a minha opinião, porque eu já fui falando a minha opinião no meio de tudo. Não dá para controlar. Eu achei muito legal, eu gostei bastante da leitura, né? Porque, assim, não prende o professor num único tema. Às vezes é um tema só que ele tem várias ramificações. Então, eu achei, assim, que o professor teria um pouco mais de liberdade na aula dele e seria uma aula muito mais rica. Eu até dei uma pesquisada aqui, professor, eu pensei assim, nossa, se eu quiser dar uma aula... Porque, assim, o professor de educação básica, da educação básica, provavelmente nós teríamos a nossa carga horária, né? Então, tem que dar aula de português tantas horas por semana, aula de história tantas horas por semana. E seria muito difícil para a gente colocar na minha cabeça, seria muito difícil para a gente colocar a arte visual, por exemplo, uma vez por semana eu vou dar uma aula sobre a arte visual, né? Só que, na verdade, não, porque a gente pode mesclar um conteúdo, as modalidades. Então, por exemplo, eu quero falar sobre matemática. Eu tenho uma arte visual, uma escultura, que ele mostra algumas formas geométricas, né? Aí eu posso trabalhar o número, posso trabalhar a superfície, número de lados, profundidade, entendeu? Eu achei bem legal. E aí eu joguei no Google, assim, arte visual, ciências. E aí apareceu uma coisa que eu achei muito legal, que foi um projeto, não, eu acho que pode ser categorado como performance, né? De um rapaz, ele chama Hugo Gloss, não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Ele fez ele fez um projeto que envolve várias fotografias de artistas. O fotógrafo de Keller. Várias fotografias de famosos no lugar de um animal que ou está em extinção ou, assim, geralmente sofre alguma coisa.
E aí, por exemplo, tinha uma foto do Luan Santana dentro de uma gaiola, com uma expressão triste. Aí tinha uma foto de uma outra famosa, ela estava vestida de uma roupa branca, como se fosse, assim, um pelo de urso, e atrás tinha um desenho, uma pintura, como se estivesse cortando a pele dela, sabe? Como se fosse um urso que eles estivessem tirando a pele para fazer casaco, enfim. E aí, assim, ele estava tentando transmitir uma informação, eu achei bem legal. Eu acho que, claro, que a gente tem que separar, né, as imagens que dá para trabalhar com cada série, mas são 13 fotos. Tem fotos que dá, sim, para a gente trabalhar com os alunos, falar um pouco sobre a vida animal, falar sobre a extinção e trabalhar também a arte visual. Uhum. E não focar só no desenho, né? Mas na performance, na fotografia, nas cores. Então, assim, achei bem legal, porque a arte visual em si, ela não prende a nossa aula num único foco. Eu posso incrementar um conteúdo dentro dela facilmente, tanto aula de geografia, história, como que era a nossa cidade há muitos anos atrás. Então, eu vou pegar uma foto, ou uma foto de como era a Hortolândia, como que não tinha, o que tinha, o que não tinha, eles podem fazer a comparação, entendeu? Então, assim, achei muito, muito legal. Muito bom. Percebi que você gostou do tema, né, Jennifer? Um pouquinho, você percebeu? Professor, eu lembrei de uma coisa, deixa eu falar antes da Aline. Acabei de lembrar de uma coisa. No ano passado, no ano retrasado, na verdade, eu estava estagiando numa escola aqui em Hortolândia e eu fiquei com uma aluna deficiente visual. E aí ela estava assim, ela tinha acabado de começar, estava no primeiro aninho, tinha acabado de começar lá no ensino fundamental. Então, assim, estava muito teimosa, não queria fazer atividade, sabe, assim, uma criança que, enfim. E aí a professora falou para ela que se ela não fizesse atividade, ela não ia participar da aula de educação física, porque a aula de educação física naquele dia, o professor tinha falado que ia ser livre, né, porque eles tinham combinado lá com a turma. Ele falou que ia ser livre, então quem quisesse jogar bola, ia jogar bola, quem quisesse jogar basquete, enfim. Mas só e ela queria... seu relato. Primeiro que tem a barganha que não é para ter, porque a educação física é direito. Segundo que o professor não planeja, não quer nem saber quem é, mas tudo bem, vai. Enfim. E aí, por fim, eu tava lá para auxiliar ela, né? E ela não fazia lição de jeito nenhum. Aí a professora pegou, falou isso para ela virou para mim e falou assim: ai, Jennifer, não tem como você me ajudar? Mas ela tava muito irritada. Falou: ai, Jennifer, não tem como você me ajudar? Eu falei assim: eu posso te ajudar com a tua lição. Mas o que ela quis dizer, não tem como você me ajudar a sair dessa situação para eu ir brincar na educação física? Eu posso te ajudar com a tua lição. E aí, por fim, ela não foi para a educação física e ela ficou com muita raiva de mim, tipo, um tempão. Dali uma semana, era meu aniversário. Então, aí eu que tomei, né? Dali uma semana era meu aniversário. E aí a professora falou com os alunos para eles fazerem um desenho, uma cartinha para mim, que tentava fazer assim, uma surpresa. E aí ela pegou uma folha daquele A4, um sulfite mais grosso, e o giz de cera e deu para essa aluna para ela fazer um desenho para mim. Só que ela tava com tanta raiva que ela riscou tudo assim. Ela pediu as cores para a professora e ela riscou. Você consegue ver no traço, assim, um traço grosso, um desenho agressivo que ela fez para mim. E assim, depois de tudo passou, né, a raiva, viramos amigas, né, por assim dizer. Mas assim, achei interessante falar isso porque para a gente ver como que o sentimento, a sensibilidade está totalmente ligado, né, à arte, porque ela é uma aluna deficiente visual, ela não vê, né, e mesmo assim ela conseguiu expressar, mesmo que um sentimento de raiva, mas ela conseguiu expressar através do desenho. Muito bom. Então, eu vou falar sobre o tópico da dança, né, e aí eu não ia começar assim, mas não tem como, né? Eu vou começar falando mesmo essa parte. Que eu não tinha percebido, mas que depois que eu li o capítulo do livro,
que eu fui parar para pensar? Que a criança, ela se movimenta na ação do seu cotidiano. Porque ela corre, ela pula, ela gira, ela dança. E isso tudo são movimentos da dança. Uhum. E atividades dinâmicas que são ligadas à necessidade de experimentar o corpo e o seu próprio domínio, né? E a dança não é só, tipo assim, a arte de mexer o corpo. Ela também, ela tem uma cadência de movimentos, ritmos, e acaba criando uma harmonia própria, né? Uhum. Não somente através do som de uma música, mas o movimento pode acontecer também independente se houver som ou não. A gente pode dançar em silêncio e trabalhar mais com os movimentos, né? Uhum. E também o que eu queria falar bastante, assim, da dança, que o professor ele tem que criar um ambiente que estimula essa criança a elaborar esse próprio ritmo. E aí eu vou mostrar também uma obra de arte que eu achei muito interessante. Eu não sei se vai dar para vocês ver certinho, mas eu vou ligar minha câmera aqui para mostrar. Peraí. Que eu não sei se vai dar para vocês verem, mas depois eu envio. É a dança africana. No meu ponto de vista, se eu fosse trabalhar assim a dança com as crianças, eu ia trazer a cultura africana com as crianças. Nem que seja um gesto simples, mas trabalhar a cor, sabe? Um ritmo musicais dele. Introduzir isso na sala de aula com eles. Uhum. A dança na sala de aula com as crianças é importante através do movimento, falar a história da dança, aprender a linguagem corporal, como ela proporciona. Ao falar da história, vamos ressaltar a cultura e a aprendizagem com essas crianças também, né? A história da dança retrata o surgimento que se deu na pré-história, quando os homens batiam os pés no chão. Então, vai muito, sabe, o movimento vai muito, é bem antigo, né? Vai muito mais além do que isso. Dando a intensidade, som e descobrimentos que podia fazer os ritmos. E também eu achei uma parte bem interessante aqui que eu vou ler para vocês. Quer ver? A dança também pode se estabelecer, como que eu posso dizer? Não uma regra, mas estabelecer um ritmo, um espaço, a gente pode relacionar os alunos e a importância de garantir o andamento da aula e a adequação da roupa, permitir mais a mobilidade. E eu também estava pensando trabalhar com as crianças, não só trazer a dança africana, mas também a gente pode também trabalhar com movimentar como que eu posso dizer? A gente pode produzir uma dança e também produzir um som usando o próprio corpo, entendeu? Produzir um som através do corpo. E também, o que mais que eu queria falar da dança? Ô, Aline, vamos lembrar que, por exemplo, é legal levar, você está trazendo a questão da dança africana, né? Então, assim, a gente tem a dança africana no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, o samba já né? Eu sei que você está falando das danças originárias do continente africano, mas assim, a gente pode ir também relacionando isso com as situações que estão mais próximas. Então, por exemplo, o samba, a gente teve recentemente, por causa da novela da Carminha, o Kuduro, lembra? Mas todo mundo dançava o Kuduro. É verdade. Fala de Kuduro, todo mundo entende, né? Então, assim, que dá para ir resgatando isso com as crianças. E o próprio musical Rei Leão, né? Que é todo ambientado na África, as músicas, tirando a música do Elton John lá, as outras músicas, elas são todas de matriz africana. Então, assim, as crianças já têm um conhecimento um pouquinho sobre música africana. É que, às vezes, a gente só não diz que é africana para eles. E aí, assim, dá para fazer tudo isso junto, né? Fazer esse trabalho de pesquisa que você está trazendo, né? Junto com aquilo que eles já conhecem, né? Tem uma música da Beyoncé... Sabe o que eu estava pensando assim? Porque a dança, né? Não, como as meninas já falou, que a dança a gente expressa o nosso sentimento, né? E com a dança também é assim, porque é igual, no Dia das Mães, eles só colocam aquela musiquinha lá, mãe, sabe? E as crianças entregam uma rosa. E por que a gente não pode fazer diferente? Não deixar eles escolher a música, eles expressar, tipo assim, o movimento deles.
sabe? Se eles quiserem fazer um som, uma música com garrafa PET, ou então ele mostrar o que ele quer, assim, um sentimento que ele tem para a mãe dele. Não só colocar lá, vamos decorar uma musiquinha e cantar para a mãe, que lindo. Não, vamos criar um movimento, vamos criar um ritmo, e com isso vamos também envolver o som, para a gente mostrar, através desse movimento, dessa expressão, o que é o amor que a gente sente pela mãe. Não só ficar nessa mesinha, sabe? É isso que eu estava pensando em trazer a dança africana. Usar as cores, as pinturas e expor mesmo os sentimentos da criança e sair dessa mesmice, né? Só para te falar, depois você procura Run the World da Beyoncé. A coreografia também, inclusive, ela foi até a África, não lembro qual lugar da África agora. Ela cria essa coreografia com nativos e aí depois ela traz isso para o videoclipe. Vale a pena vocês darem uma olhada, tá? Ai, que legal. E também o legal da dança, que eu também estava falando da dança africana, que ela quer fazer umas aulas, como que eu posso dizer, associada a funções culturais, tudo que traz isso, também destinado ao Brasil, e contextualizar, né? Vamos colocar assim. Que eu também achei bacana que estava falando do resumo do livro, a ação física é a primeira forma de aprendizagem da criança, estando na motricidade ligada à atividade mental. Ela se movimenta não só com a função e a resposta funcionais, mas como ocorre a maior parte dos adultos, mas pelo prazer de fazer o exercício, para explorar um ambiente e adquirir melhor mobilidade de se expressar com liberdade. Possui a etapa da sua vida e um vocabulário estacional influente e expressivo. Então, não importa a etapa da nossa vida, vamos colocar a expressão do que a gente está sentindo na dança, vamos realmente colocar todo o nosso sentimento na dança. E é isso, professor, que eu mais gostei, assim, que eu pesquisei bastante da dança, que falou do capítulo do livro. E minha opinião sobre como que eu posso falar, da PCN, eu gostei muito desse material, professor. Muito mesmo, porque a PCN ela acaba sendo mais acolhedora do que a BNCC em relação à arte. Ela deixa você incluir a sua postura e assim a aula vai fluir uma aprendizagem mais legal, né? Muito bom. E também, professor, essa questão que a Aline falou do Dia das Mães e tudo, eu vejo muito como uma forma da escola tirar a liberdade da criança. Porque na escola o que a gente mais vê é que a gestão, tanto a gestão quanto os professores, eles querem manter os alunos quietos, né? Então, vai falar, fala baixo, vai se expressar de alguma forma, de uma forma baixa. E quando a gente vai fazer o programa do Dia das Mães, geralmente é uma música melódica, né? Mais lenta e tudo. Quando, na verdade, a gente acaba esquecendo que o aluno, ele tem uma energia, às vezes, muito maior que a nossa, né? Então, se ele pode se expressar de uma forma, com uma dança um pouco mais acelerada, por que não, né? Eu vi uma apresentação, inclusive na escola que eu trabalhava, de uma professora que foi muito legal, achei muito legal, que foi, eles fizeram, né, nesse tema que a Aline falou da África, e eles mesmos fizeram a roupa, com TNT, com garrafa PET, e eles apresentaram eles pegaram bambolê para apresentar. E aí eles ensaiaram bastante, e não foi no Dia das Mães, mas foi uma outra apresentação. E assim, a gente podia ver que as crianças estavam colocando toda a energia delas ali. E às vezes isso reflete na vida adulta. Né? Então, hoje a gente vai conversar, a gente já conversa mais baixinho, às vezes a gente é um pouco mais tímido, não consegue se expressar, às vezes a gente vai fazer uma apresentação na frente de um monte de gente e já dá aquela travada, justamente por causa disso. Nós aprendemos que o certo é ser assim, mais acanhado, mais tímido, falar baixo, né? Então, se a gente trabalha isso desde pequeno, né? Que o aluno ele é livre para ser quem ele quiser ou falar o que ele... assim, tudo com limites, né? Assim, né? Mas a liberdade. Porque ensinar o aluno que ele tem que ser quieto, que ele tem que falar baixo, não é a liberdade.
Não. Agora, ensinar para ele, tem momentos que é conveniente que ele fale um pouco mais baixo, às vezes ele está num momento de uma reunião, ou a pessoa vai crescer, né? Está numa reunião, ou está em aula, tem que prestar atenção. Mas, assim, mostrar para ele as possibilidades, para que ele possa escolher e ele possa seguir o que ele está sentindo ali no momento. Olha, eu estava aqui pensando, olha como a arte é tão importante quanto as outras matérias. Por quê? Eu falei daquele do Dia das Mães, né? Sobre essa sempre ser a mesma coisa. Mas, tipo assim, a gente vai trabalhar, a gente pode trabalhar com a dança, a gente pode fazer assim, contar também a história da dança. Então, galera, vamos fazer, vou dar um exemplo. Crianças, vamos fazer um ritmo novo, vamos aprender zumba, vamos aprender country. Então vamos entrar nessa história. Qual foi os artistas que marcou o country? Qual foi o artista que marcou a zumba? De onde veio a zumba? Por que começou esse movimento? Entendeu? Fazer todo um contexto para, tipo, como eu posso dizer, para chamar, cativar os alunos dessa aula, né? Fora também, professor, questão de saúde, que introduzir a dança na sala de aula, a gente vai tirar esses alunos um pouco também, ligado à tecnologia, porque, igual eu tirei exemplo do meu sobrinho, ele fica o dia inteiro na frente do computador. Então, pô, a gente vai pensar, essas crianças chegam em casa, fica só no computador, não sai de casa, não isso. A gente vai elaborar uma aula de dança, eles vão se movimentar, vão gastar energia, né? A gente já vai proporcionar uma qualidade de vida. Olha o tanto que a dança introduz na educação de uma criança, olha o tanto que ela pode mudar, fluir, né? Sim, muito bom. Tem um lado aí da dança que é exatamente isso, né? Da qualidade de vida mesmo, né? Enfim, é uma atividade física também, né? Sim, e o tanto de coisa que a gente pode trabalhar, o tanto de artista que marcou a dança, que assim, eu não vou entrar em detalhes que são muito, mas da onde veio aquela dança, por que surgiu esse movimento, sabe? E vamos fazer uma zumba, mas vamos fazer ela diferente, vamos fazer ela com outros passos, com os passos mais lentos, um ritmo melhor, ou mais acelerado, enfim, tem mil possibilidades para a gente trabalhar com a dança, né? E focar também na história e tudo mais. A reflexão que ela pode trazer, educativa. Nossa, eu pesquisei muitas coisas sobre dança, eu amei esse documento da PCN. Ele é muito, muito rico, assim, muito rico de aprendizagem, eu adorei. Que bom, que bom. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar? Alguém tem alguma pergunta? Professor, só para finalizar, eu queria, como que é? Falar só um pedacinho desse trechinho aqui que eu gostei muito, que fala da dança, né? Historicamente, o homem utiliza-se a dança apenas para expressar seus sentimentos e agradecimentos. Apesar de ser um caráter persistiu, ainda hoje, outros aspectos foram incorporados da dança, como eu havia falado, né? Olha o tanto que a dança, só que esse comentário que a gente fez, olha o tanto de coisa que a gente pode trabalhar com as crianças, né? Contribuiu para o seu crescimento na arte e na educação. Então, olha o tanto que a gente consegue trabalhar, focar na aprendizagem, no ritmo, com tudo com essas crianças. Só com um tema só, né? Como somos ricos em movimentos. Verdade. Professor, Ah, quantas vezes estava falando da questão da dança, a Jennifer falou uma questão de uma apresentação que ela viu. Eu lembrei de uma apresentação que teve na escola. Não é um exemplo positivo, não, é negativo mesmo. Foi de Dia das Mães, essas apresentações que todo professor faz, porque a escola obriga a fazer. E aí, quando eu vi a escolha da música que elas fizeram para apresentação, eu fiquei assim, cara, elas não estão nem aí. Elas só estão fazendo o que tem que fazer, porque essa música não tem nada a ver. Eu não sei se o senhor vai conhecer aquela música Meu Abrigo, do grupo Melim. Não me peça para cantar, gente. Quem quiser cantar, canta aí. Mas assim, é uma música de casal. É uma música, tipo, uma coisa mais namoradinho, sabe? E daí, quando as crianças estavam fazendo lá, eu falei assim, beleza, a mãe vai achar bonitinho.
Mas se ficar prestando atenção na letra, não tem nada a ver pro momento, entendeu? Aí eu fiquei assim, cara, os professores não estão nem aí, eles não pensaram. A primeira música que veio na cabeça, pronto, é essa, vamos pôr eles pra dançar e pronto, acabou. Então a dança na escola é uma coisa tipo assim, nesse momento de tipo Dia das Mães, apresentação de final de ano, festa junina, a gente faz e pronto. Ela Não, cumpre o não tem protocolo, mas ela não está a favor do desenvolvimento da criança. Exatamente, exatamente. Uhum. Mais alguém quer comentar, quer fazer alguma pergunta? Não, professor, eu não. Tá ótimo. Gente, e aí? Deixa eu perguntar para vocês então. Se não tem mais perguntas, o que na verdade eu queria com esses seminários, turma, é que vocês tivessem uma visão do que é o PCN, esse documento que existiu na década de 90 e que, na minha opinião, ainda é atualíssimo, assim, tá? Vocês acham que esse ritmo que foi hoje, para vocês, foi legal? Eu, particularmente, gostei muito. E vocês, como que foi aí? Ai, professor, eu amei. Como eu falei mesmo, eu gostei muito também. É um documento muito acolhedor, abrange muita coisa que realmente você consegue trazer para a sala de aula. Uhum. E ele fala de muitos aspectos artísticos que a gente consegue introduzir muitas outras coisas com a criança. Uhum. Em relação a como foi o andamento da aula, acho que foi bem tranquilo. Eu achei que fosse ser maçante ficar ouvindo um monte de trabalho, mas foi legal. Em relação ao PCN, quando eu tive contato com ele, na verdade a Ana Paula mostrou ele pra gente uma vez em aula, mas eu nunca tinha pego ele para ler. Aí quando a professora me deu a caixinha com todos os livros, e eu peguei para dar uma folheada em alguns, eu achei que fosse ser uma leitura chata pra caramba. Eu falei assim, nossa, isso aqui deve ser horrível de ler. Uhum. E não, ele é uma leitura tranquila. Quando você fala, PCN, documento de dizer, você fica assim, nossa, não. Você dá uma torcidinha, né? Mas é tranquila a leitura, não é uma leitura chata, é uma leitura gostosa. Uhum. Tem alguns terminhos, assim, mas nada muito, nossa, exagerado, não. E eu acho que são livros que, se todos os professores tivessem acesso pelo menos uma vez na vida, lessem, levassem o que está escrito para dentro da sala de aula, as aulas iam ser bem melhores do que elas são hoje. Olha, Rafa, só para que vocês saibam, né? Quando o PCN surgiu, foi no ano que eu entrei na rede de Hortolândia, tá? Foi em 99. Então, assim, todos os professores da rede, todos, nós ganhamos a caixinha. Todos. Nenhum não ganhou. Além da caixinha, todos nós tivemos que passar por formação continuada do PCN. Então, assim, além da gente ler, a gente estudou ele na época. Né? É óbvio que isso está há 20 anos atrás. Mas, assim, às vezes eu fico pensando muito nisso, sabe? Onde é que as políticas públicas falham? Porque a iniciativa existiu. O material foi produzido, isso aqui foi construído coletivamente, sabe? Teve uma intenção de se fazer. Depois, organizou-se jeitos e maneiras de dialogar com o professor, de pensar formações a partir do material, sabe? E assim, por que não chega na sala de aula? Esse é um grande nó. O que falha na política pública, na formação de professores, né, em que não chega? É para a gente pensar. Eu também não tenho resposta. Professor, na rede de Montemor aqui, não tem o... Ai, como que chama lá? Aquele negócio que tem de alguns dias da semana, que todos os professores se reúnem, que lá em Hortolândia já tem? Esse é o nome. Isso. Aqui em Montemor não tem. O que eles fazem são... de período em período, eu não lembro se é de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, eles fazem uma formação para professores. Cada formação tem um tema diferente, e daí os professores vão para essa formação. O que eu mais ouvia na escola era assim, quando eu estava perto do dia de formação. Ai, que saco, amanhã eu vou para aquela coisa chata de formação. E eu ficava assim, eu pensava assim, nossa, será que é tão chato mesmo assim? Ou é falta de interesse dos professores de ir lá e aprender alguma coisa nova?
Rafa, Porque querendo ou não... eu posso ser sincero? Fala. É um porre. Então, aí Ah. eu falei assim, nossa, deve ser uma chatice, né? Aí, beleza. Aí teve uma época que nós estagiários tivemos essa formação. E daí eu fui pra formação. Professor do céu, eu quase dormi na cadeira. Eu fiquei assim, gente, nunca mais critico o professor por falar que é um porre, porque realmente é um porre. Então, assim, ó, porque na verdade eu estudo isso, né? Apesar de eu estar discutindo homossexualidade, mas eu tive que estudar a formação de professores. Na verdade, assim, enquanto a formação de professores estiver desarticulada das necessidades de formação do professor da sala de aula, não adianta, senão aqui tá falando uma coisa, aqui tá falando outra. Isso aqui... então, e era isso que elas reclamavam, assim, eles ficam lá falando umas coisas nada a ver, que não sei o que tem. E daí depois eu tive uma outra formação que eu amei. Eu amei, assim, a formação. A moça que deu a formação pra gente foi super dinâmica, ela fez várias coisinhas diferentes com a gente. Ela trouxe temas atuais que estão dentro da escola, coisas que a gente conseguia discutir. Então, assim, a hora passou que a gente nem viu, a gente super gostou. Foi uma formação que, assim, que eu carrego comigo sempre. Ela falou sobre contação de histórias, então, assim, foi super gostoso a formação. E daí eu vi a diferença o estilo de formação que eu tive a primeira vez e o que eu estava tendo naquele dia. Se fosse todas as formações tivessem essa pegada, nossa, eu ia com um sorriso lá na orelha para a formação. Mas aquela primeira deu vontade de ir embora e largar ele falando lá sozinho, porque já estava me dando um sono. Que saco ficar falando, e sei lá, quase dormindo na cadeira. A formação de professores é um problema nacional. Realmente. Gente, mas então assim, ó, a minha intenção era essa, né? A gente vai terminar o PCN na semana que vem, mas a minha intenção é essa, que vocês tivessem noção desse documento aí em relação à arte, tá? Turma, então a semana que vem a gente termina o PCN, tá bom? Semana que vem é dia 5 mais 7, 12. Dia 12. Então, dia 12 a gente termina os seminários com os grupos restantes, vocês sabem quais são. E no dia 19 a gente faz a nossa prova escrita, mas a semana que vem eu comento mais com vocês sobre a prova, tá bom? O que agora o foco é a gente finalizar essa discussão dos seminários. Pessoal, eu vou agora já, tá? Eu vou terminar essa transmissão e eu já vou postar ela no YouTube, porque eu sei que agora vocês começam a entrar num ritmo de estudo também para as provas, se quiserem rever, né? Então, eu já vou disponibilizar agora, tá bom? Dá uma meia horinha aí, que demora o tempo de subir o vídeo, mas para quem quiser já vai estar disponível hoje, tá bom? Beleza. Então, turma, acho que é isso, né? Então, semana que vem a gente continua, às 6h30 mesmo, né? Eu acho que a gente não precisa ir até às 10, porque a gente esgotou o conteúdo do previsto. Na verdade, a gente tinha até medo de que não desse para fazer o grupo 4, e deu. Então, grupo 4 ou grupo 3? Grupo 4. 4. E deu. Então, acho que se a gente terminou, tá terminado, né? Eu achando que não ia dar tempo, mas deu. Mas deu, e foi tranquilo. Né? Professor, deixa eu te lembrar de uma coisa. Dia 10 é meu aniversário. Dia 12 eu apresento o trabalho. Então, você pode me dar de presente, assim, uma nota muito boa. Não, eu acho que você ganhou de presente. Olha que legal isso. Já te dei o presente. Eu tô com medo. Nunca fiquei com tanto medo de apresentar trabalho pra você que nem eu tô. Bobeira. Cara, tá parecendo a Kátia? É sério, não sei porquê. Eu nunca tive medo, assim, de apresentar trabalho. Eu nunca tive. E agora eu tô... A Kátia. E agora eu tô com medo. O que, Kátia? Eu nada. Super tranquila. Bom, então tá, meninas. Por hoje é isso, tá bom? E a gente se encontra na sexta que vem. Gente, lembrando, quem não deu ok lá no AVA, dá ok no AVA para registrar no sistema da faculdade que vocês estavam aqui, tá bom? Beleza. Então, beleza. Tchauzinho. Tchau, pro. Bom final de semana, gente. E boa semana para vocês. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau.